Fala galera, beleza? Eu sou o professor de Educação Física e nutricionista Diego Freitas, né? Hoje eu estou num cenário aqui diferente, né? Onde eu botei aqui alguns livros, né? Esses livros eles têm a ver com o assunto do vídeo, né? Que eu quero contar para vocês como a leitura de livros se tornou um hábito na minha vida, né? Mais do que um hábito, né? Se tornou um divertimento, um prazer, né? É difícil até definir exatamente o que seria, porque é uma coisa que ao mesmo tempo te dá um prazer, te dá conhecimento, te agrega em diversas atividades, né, até mesmo profissionais. Então assim, é difícil colocar só como um prazer, como um lazer, é muito mais do que isso, né? E isso não aconteceu assim de uma hora para outra, eu acordei e tive uma noite iluminada e falei assim, não, vou parar de ver televisão e agora só vou ler livros, né? Com certeza isso não é assim, até pode acontecer, né? Em alguns casos na história, alguns milagres, mas não foi o meu caso, né? O meu caso, primeiramente eu comecei aí talvez sim, né, alguma iluminação divina. Teve um momento da minha vida que eu falei, cara, vou começar a estudar um pouco de filosofia, quero entender mais algumas coisas. Tive esse desejo, né, no meu coração e a partir daí eu baixei alguns materiais na internet, né? A gente aproveita muito mal a internet hoje, né? Você pode aprender qualquer coisa que você quiser pela internet hoje, né? A gente acaba na maioria das vezes usando para assistir bobagem, né? Programas que não acrescentam em nada e muito pior do que isso, né? Não só não acrescentam em nada, como falam mentiras e vão assim fazer mal para você, né? Faz você criar maus hábitos, é muita propaganda, é muita desinformação, né? Enfim, isso eu posso comentar um outro dia, né? Para não fugir tanto do tema do assunto. Mas então não foi assim de uma hora para outra, eu comecei a me interessar pela filosofia, baixei material na internet, comecei a ver vídeos também, né, porque a gente tem muito tempo de deslocamento aqui no Rio de Janeiro com ônibus, em períodos que eu estava me arrumando ali, ou comendo e tal, eu comecei a assistir vídeos sobre filosofia, né, e um autor, um professor que foi muito importante nessa transição, que eu não poderia deixar de falar, eu comecei a assistir vídeos do professor Olavo de Carvalho, né? Eu acidentalmente comecei a assistir vídeos aleatórios de filosofia e caí num curso dele que chama A História Essencial da Filosofia, né? Que estava as 32 aulas, né? Aproximadamente 2 horas cada uma, né? No YouTube estavam disponíveis e eu comecei a assistir aquilo ali. Eu falei, opa, entre os vídeos aleatórios que eu assisti, eu vi que ali tinha um conteúdo diferente, que ele tinha mais propriedade do assunto, eu conseguia compreender melhor a partir das explicações dele e de fato esse pequeno curso, não é tão pequeno assim, né, mas pequeno pela quantidade de conteúdo que ele proporciona, me deu uma visão de mundo totalmente diferente, né? Ele vai explicando ali a evolução do pensamento humano a partir das ideias dele, né, dos estudos dele. Tanto que eu cheguei a assistir esse curso 4 vezes pelo YouTube, porque eu vi que, e cada vez que eu assistia parecia que eu estava aprendendo mais coisas diferentes, e eu ainda quero assistir mais algumas vezes, porque sem dúvida nenhuma eu não esgotei ali. Para entender algumas coisas você precisa já saber outras, né? Então você precisa reassistindo até você conseguir entender tudo aquilo que está ali. E em contrapartida, né, eu comecei a pegar um gosto, né, a partir do momento que você começa a entender o todo, entender como as coisas como é que as coisas funcionam, né, eu acho que o mundo hoje ele é passado para a gente de uma forma muito complicada, muito complexa, essa separação em disciplinas da ciência, né, é tudo muito distante uma da outra, é tudo muito confuso, você não consegue entender, os próprios profissionais da área não conseguem entender, né? E isso torna o conhecimento uma coisa desagradável, né? Uma obrigação. Eu sempre fui estudioso, estudioso não vou dizer, mas sempre fui responsável. Eu tinha uma vida acadêmica, né? Eu já tinha até o meu mestrado, mas eu não tinha o prazer em estudar, né? Isso eu não tinha. E foi isso que eu desenvolvi quando eu comecei a estudar as coisas por interesse próprio, por querer descobrir, por querer aprender, né? Esses vídeos do professor Olavo também
contribuíram no sentido de, principalmente esse curso, num primeiro momento. Depois eu comecei a buscar outros vídeos, tem vídeos dele sobre vários assuntos, comecei a buscar os livros dele, né? Inclusive comecei com um livro dele, né? Que é o Jardim das Aflições, assim como o Sapiens também, foi outro livro que está aqui, que é outro livro interessante que ele te dá uma noção geral da história da humanidade. Né? Então você ter essa noção do todo para conseguir encaixar informações a partir de uma estrutura que você já conhece, ela é fundamental. Né? Porque se você ficar pensando coisas aleatórias, como essas informações são jogadas para a gente de uma maneira confusa, justamente para a gente achar que é tudo muito confuso e não conseguir compreender nada, fica muito difícil e não, você não tem prazer nenhum. Né? Quando você vai para uma faculdade, por exemplo, que eu já fiz duas, você tem que decorar aquele conteúdo para a prova. Eu vejo que, principalmente na minha segunda faculdade, foi mais recente, eles cobram justamente aquela parte que você precisa decorar, aquela parte chata e aquela parte que você não vai usar, porque eu já atuava profissionalmente quando eu fiz a minha segunda faculdade, então eu sabia o que seria útil, mais útil, lógico que todo conhecimento é útil, mas o que seria mais útil. Você sabe quais são as principais ideias, os principais conteúdos, aquilo que você vai usar na sua carreira e aquilo que é completamente desnecessário, que você aprende para uma prova e nunca mais vai utilizar, como o nome de determinada enzima, o nome de determinada reação. Aquilo pouco importa, depois é legal você saber, mas não precisa ficar gravando data, quem descobriu, essas coisas, né? E eles cobram justamente o desnecessário. Então, assim, principalmente a partir de alguns dos livros que estão aqui, eu acho que isso não é por acaso. Né? Essa forma com que o conhecimento é passado para a gente, principalmente o Maquiavel, o pedagogo, né? É justamente para você não aprender, para você continuar sem saber, achar tudo muito complexo, né? E não despertar esse prazer. Né? Aristóteles dizia, né, que o homem tem essa tendência ao conhecimento, né, a querer buscar esse conhecimento, mas acontece que a história, a civilização já se moldou de uma maneira que esse conhecimento hoje, a mídia, a ciência, elas já foram, é difícil entender isso, mas já foram articuladas de uma maneira, eu teria até que fazer outros vídeos para explicar melhor isso, que esse conhecimento chega para a gente de uma maneira que parece que é uma coisa chata, uma coisa ruim, uma obrigação, aquela decoreba, buscar os certificados, buscar o diploma, não interessa mais você saber o conteúdo, interessa você ter as certificações, então você troca, você bota a charrete na frente do cavalo, então quer dizer, fica complicado e fica super desinteressante. Então, como eu falei, quando você consegue redescobrir o prazer, né, quando você começa a buscar o conhecimento para adquirir mesmo o conhecimento em si, né, porque o conhecimento ele é prazeroso em si justamente para você conhecer, não para você conquistar, ganhar dinheiro, não para você conseguir outras coisas, mas para você saber, entender, você está no mundo, entender o que está acontecendo, entender a reação das pessoas, você vai ver que você vai ficar menos ansioso, menos preocupado. Né? Você vai ter uma vida que as coisas acontecem porque elas podem acontecer, não acontecem as coisas impossíveis. Então você já vai saber mais ou menos as possibilidades do que pode acontecer, você vai estar entendendo as relações humanas, entendendo por que a televisão só dá esse tipo de notícia, por que um canal dá de um jeito, um canal dá de outro. Enfim, você começa a entender o todo. Né? E a partir daí fica muito mais fácil você acrescentar informações dentro de uma organização geral, né, que você começa a construir. Então, assim, você começar, uma dica principal aqui, né, começar por conhecimentos que te agradam, por coisas que você gosta, né, por coisas agradáveis, né, que desperta a curiosidade. Por exemplo, futebol. Eu gosto de futebol, de repente eu começo a estudar a história do futebol, daqui a pouco eu passo para a biomecânica do futebol, daqui a pouco eu passo para questões físicas da bola, bioenergética, fisiologia, enfim, de um tema que você começa a estudar, à medida do momento que você aprofunda aquele tema, você só vai aprender mais estudando outras áreas em paralelas, e você vai rodeando e daqui a pouco você está estudando tudo. Né? O livro que fala sobre isso é A Vida Intelectual, né? Que está aqui também. À medida que você vai se especializando, você precisa abrir um pouco esse leque, e hoje não se prega isso. Né? Você tem, por exemplo, um livro que está aqui também, o Ortega C. Ele já chamava a atenção no início do século passado para a extrema especialização dos pesquisadores, dos cientistas.
né, dos homens ditos cultos, né, que é um conhecimento muito vertical, né, e que dificulta essa compreensão do todo e dificulta você realmente ter um conhecimento, uma sabedoria. Você tem um conhecimento muito técnico especializado, né, que às vezes até dificulta uma compreensão da realidade. Não necessariamente você tem um conhecimento muito vertical, não necessariamente você consegue utilizar ele nas situações do dia a dia, né, do mundo real, nos problemas reais. Né? Os problemas reais eles envolvem muito mais do que uma ciência. E às vezes a gente acha que você vai se especializar, você vai saber muito de um determinado conhecimento, uma ciência sozinha. Qualquer idiota sabe mais do que uma ciência sozinha. Para resolver qualquer problema da sua vida, você precisa de uma gama de conhecimentos, de percepções, que nenhuma ciência sozinha pode te dar. Então você precisa sempre dessa noção geral. Até um conceito que não se fala muito mais, uma cosmovisão. Você precisa ter um entendimento de mundo, saber por que você está aqui, o que você está fazendo, onde você quer ir, o que você vai fazer. Isso também foi uma coisa que a gente tem sido assim, abafada. Não tem sido muito tocado nesse assunto, né? Você não sabe por que você está aqui, você não sabe qual a sua visão de mundo, os seus objetivos, né? As diferentes visões de mundo existentes. Isso é fundamental você saber para você conseguir se posicionar. Para você saber em que você acredita, onde você quer chegar. O que as pessoas querem hoje? Só dinheiro. É dinheiro para ganhar dinheiro, 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 dinheiro. É só isso. E justamente porque só pensam em dinheiro, não ganham dinheiro. Porque só pensam nisso, não conseguem pensar em outra coisa, não conseguem produzir um conteúdo de qualidade, um trabalho de qualidade, não conseguem prestar um bom serviço, porque só pensam no dinheiro pelo dinheiro. E aí você vê os valores morais decaindo, a família decaindo, né? Enfim, coisas que vão agregar valor a você, vão te dar uma base sólida, vão te dar um porquê no mundo, né? Isso tudo é fundamental, né? Então eu já, enfim, introduzi até demais aqui, porque é um assunto relevante, precisa desse plano de fundo, né, para eu explicar algumas coisas, né? Então, com relação a esses livros que estão aqui, eu comecei há mais ou menos alguns 2 ou 3 anos atrás. Essa transição, como eu falei, comecei com os vídeos no YouTube, que me despertou para os livros físicos, né? Justamente vendo as aulas do professor lá, ele fala sempre de livros, ele cita sempre livros. Aí você vê aquilo e fala, pô, eu quero ser assim um dia. Lógico que eu nunca vou ser igual a ele, enfim, a quantidade de livros que ele leu, eu acho que nem se eu vivesse 1000 anos eu conseguiria ler. Mas se você fala, um dia eu quero pelo menos me aproximar, quero chegar perto desse conhecimento. E aí você fala, pô, eu também vou nessas fontes, eu vou nesses livros. Por que não? Né? Então foi quando eu comecei, como eu falei, com o Jardim das Aflições, que é do próprio autor citado, e comecei junto com o Sapiens também, que foi um presente de grandes amigos meus. Inclusive os dois foram presentes, né? Eu pedi, foi pela primeira vez na vida que de aniversário eu pedi presente livro. Eu nunca imaginei na minha vida que algum dia fosse, quando a pessoa fala assim, escolhe um presente, eu fosse escolher livro, né? Então você vê como as pessoas vão se modificando a partir do que? Do conhecimento, né? Porque aquilo para mim não tinha, por mais que eu fosse um cara profissional, eu era estudioso, eu tinha um conhecimento técnico da minha área, eu estudava na minha área, mas esse conhecimento como um todo em si, né, o prazer pelo conhecimento eu não tinha, né? Então, a partir do momento que eu descobri essa maravilha, que eu descobri esse prazer na leitura, eu escolhi, né, a pessoa pediu e eu escolhi um livro, né? Inclusive foi até a minha namorada que me deu o Jardim das Aflições. Então, mas mesmo assim não foi uma transição rápida, né? Eu vou te falar que esses 2 livros eu levei quase 1 ano para ler, ou talvez nem não lembro exato, né? Mas eu levei mais de 1 ano para ler esses 2 livros, porque eu lia 5 páginas, assim, dormia, me dava logo sono, esquecia de ler e ficava ali, enfim, mas li. Eu sempre fui eu sempre fui disciplinado, então eu botava ali que eu ia ler e li. E uma coisa que foi muito importante para eu começar a dar o salto foi botar metas. Assim, eu falei, eu vou ler pelo menos 5 páginas. Quando eu botei essa meta, as coisas começaram a caminhar. E aí é todo dia. E às vezes você pode achar que, eu preciso ler uma quantidade absurda para ser um bom leitor. E não tem nada a ver com isso. O grande segredo é a constância. É todo dia você ler um pouquinho.
Então quando eu falei todo dia eu vou ler um pouquinho, vou ler 5 páginas, não é assim, domingo eu não vou ler. Não, não tem essa. Feriado eu não vou ler, Natal eu não vou ler, aniversário eu não. Não, 5 páginas todo dia. Todo dia significa o quê? Todo dia, né? E quando eu coloquei essa meta, as coisas fluíram de uma maneira assim muito dinâmica, né? De 5 eu passei para 10 rapidamente. De 10 eu passei para 20 rapidamente, de 20 eu passei para 30, né? E agora eu já estou ampliando para 40, 50, ainda não leio muito mais do que isso, né? Eu vario, 50 páginas é uma quantidade que nem todo dia você consegue, somente o dia que eu chego em casa meia-noite fica mais difícil, mas pelo menos 30, mais uma média de 50, que não é muito, você vai falar não é muito, né? Se você pega uma média de de livros, que na média aqui, tem diferentes livros aqui, eles têm de 200, cento e poucos, até 500, 600 páginas, vamos botar na média 300, se você pegar um livro, se pegar na média de 300 páginas, se você ler 30 páginas por dia, você vai ler mais de 30 livros por ano. Isso é uma quantidade muito boa para você, assim, não diria nem começar, assim, até para você ter como meta de vida, né? Nem todo mundo quer ser um filósofo, um intelectual, enfim. Se você conseguir essa média, é excelente, cara. Eu vou dizer até menos, assim, começa como eu, começa com 5 páginas por dia, né? 5 páginas por dia já é uma quantidade, assim, muito boa. Você vai conseguir ler, assim, 5, 6, 7 livros por ano, né? Daqui a pouco de 5 você consegue passar para 10. Lógico, tem livros que você lê 10 páginas assim, tem livros que eles são mais devagar, mais lento, isso faz parte. Né? Por isso que não é só a quantidade, não estou aqui para, não, vamos ler a quantidade, enfim, não é isso, né? Isso foi uma coisa que eu fui aprender agora, depois de velho, né? Existem diferentes tipos de leitura, eu cheguei a esse ponto da minha carreira, da minha vida, né? Sem saber ler direito, e foi aqui que eu percebi que, opa, não é assim. Você tem livros que você às vezes fica num parágrafo ali, refletindo, você lê 1, 2 páginas e já é o suficiente. Por isso que hoje eu criei essa rotina, né? Vou até mostrar aqui que são os 3 livros que eu estou lendo hoje. Né? Eu leio 3 livros por vez normalmente, porque eu leio um mais denso, que é uma leitura mais lenta, te cansa um pouco, aí você passa para um livro intermediário e depois você passa para um terceiro livro. Né? Esse terceiro livro normalmente é um livro mais casual, de curiosidade, um livro mais light. Né? E aí eu consigo atingir a quantidade de páginas, porque se eu pego um livro de filosofia mais denso para ler as 30, 40, 50 páginas, seria loucura, eu teria que passar o dia inteiro para fazer isso. Né? Então quer dizer, também isso eu vou lendo, canso, passo para outro, canso, passo para outro. Né? E se eu estou com tempo, às vezes eu passo para outro, porque aí vai de cada pessoa. Né? Eu acho que essa questão metodológica é um pouco pessoal, você vai adequando as suas necessidades e, enfim, eu fiz assim, comigo tem funcionado bem assim. Então, depois que eu passei assim 1 ano para ler esses 2 primeiros livros, também são livros grandes, né? São livros de mais de 500 páginas, mas enfim, 1 ano li, foi muito proveitoso, aprendi muita coisa, continuando o hábito de assistir pelo YouTube, né? Hoje em dia eu faço cursos online de filosofia, porque eu já adquiri esse hábito. Então eu sempre vou e volto para o trabalho, se eu for pegar ônibus, eu sempre estou com fone, eu sempre estou ouvindo as aulas. Né? Paralelo a isso, eu acrescentei, li esses 2 primeiros livros num ano, né? E aí comecei a colocar essas metas de paginação. No final do ano passado eu comecei com essa meta de 10 páginas por dia. Né? E rapidamente eu cheguei a 20, 30, né? Enfim. Então depois desse primeiro ano com 2 livros, né, eu já li essa coluna, né, que são livros mais grossos, a maioria aqui tem até aqui pelo menos mais de 500 páginas, ou próximo disso, né, e aqui livros 300, 400 páginas, essa fileira aqui também, né, nesse segundo ano, né, nos últimos 12 meses mais ou menos. Aqui tem alguns livros que são em formato menor, que são aqueles livros de bolso, mas tem conteúdo de livros maiores, né? Alguns de 300 páginas, enfim. Mas eu acho que assim, essa questão quantitativa ela é menos relevante, né? Eu acho que ela impressiona um pouco para quem não está habituado, mas é só assim, para você, ela vale assim, para vocês dimensionarem,
como é a questão do hábito, da prática, da disciplina, né? E isso só foi possível por quê? Porque eu senti prazer em fazer isso. O que era uma obrigação no início, ou antes de criar esse hábito, passou a se tornar um prazer, né? Então, quer dizer, eu não ia mais, putz, agora eu vou ter que ler, como sempre foi. Não, uma coisa que nunca imaginei na minha vida, eu saí no domingo, sei lá, fui num restaurante e eu estava ansioso para chegar em casa para ler meus livros. Isso eu nunca imaginei que fosse acontecer na minha vida, sinceramente. E passou a acontecer. Então, quer dizer, aquilo se tornou de fato um momento de prazer, muito mais do que prazer, né? Como eu expliquei no começo. Então, quer dizer, por isso, uma coisa que o professor Lavo fala, né? As coisas têm que ser no macio, né? Vai fácil, porque você começa a ter prazer em fazer o que você está fazendo. Então, realmente foi fácil, assim, foi tranquilo. Eu conseguia ler com facilidade. E aí você vai aumentando, aí você começa já a conhecer alguns autores você se identifica mais. Alguns desses livros eu tive dificuldade de entender, e às vezes se você vê que no início você vai comprar alguns que não tem tanto a ver, assim, né? Mas isso é com o tempo, você precisa errar para você saber, né? Tudo faz parte, né? Uns são mais legais, aí você vai identificando os autores que você compreende melhor, né? E flui muito melhor, né? Então, basicamente, assim, foi isso, né? E, pô, Diego, então tu não trabalha, tu não estuda, né? Tu leu esses livros, tu não faz nada, não, pelo contrário, as pessoas me conhecem. Nesse último ano, né, ano passado, né? Eu, além de trabalhar, né? Apesar de que o meu trabalho ele não é tão assim, eu trabalho dando aula, sou personal, do meio do ano eu passei a ser nutricionista também. Eu tenho muitos horários vagos no meio do dia, né, o que permite apesar de que o livro eu sempre leio à noite, né, depois do jantar. Eu não tenho mais TV em casa, foi uma opção que quando eu me mudei de apartamento, eu já estava nesse processo, eu falei, cara, só tem bobagem, e aí eu posso fazer um outro vídeo sobre desinformação, só tem ali, não é uma coisa que não vai acrescentar, mas também não vai atrapalhar, não vai atrapalhar. Não só tirando seu tempo, como te colocando informações ali, você vê programas que vão te inserir valores, inserir ideias, sem você perceber, né? Vai te deixar depressivo, vai te deixar triste, as pessoas são idiotizadas, você vê os filmes, as novelas, as pessoas são idiotas, você vai achar que ser idiota é normal ser burro, é normal ser ignorante. Daí eu, depois de começar a ter essa vida, eu vejo que a ignorância é o maior pecado que tem, porque ele é a porta de entrada para os outros, né? E ele vai te impedir de você ser uma pessoa melhor, né? Que tem, eu até tinha separado 3 princípios filosóficos aqui para explicar, né, que contribuíram à medida que eu fui aprendendo e fui lendo, mas eu acho que eu vou deixar para um outro vídeo porque acabei me estendendo muito só nessa parte de introdução, mas é importante, né? Então, assim, foi uma opção que eu não tive, que eu tive de não ter, porque não é porque não faz diferença, não, é porque faz mal mesmo, é uma coisa que vai te destruir aos poucos, doses homeopáticas ali, você vai ser um idiota, vai te idiotizando assim de uma maneira, e foi incrível quando eu passei a não ter mais televisão, assim, a mudança de hábitos, eu passei a ter o controle de mim muito maior, né? Eu já tinha percebido que eu não tinha mais o controle de mim, eu não fazia mais o que eu queria. Lógico que você cai em tentações, você nem sempre faz o que você quer o tempo todo, não virei um robô, não virei uma máquina, mas o controle que eu passei a ter, de ter hábitos que eu gostaria de ter, de fazer coisas que eu gostaria de fazer, de ler livros que eu gostaria de ler e não fazer outras coisas, né? E de compreensão de fato das coisas como elas são, aumentou muito, muito, né? Então, como é o título do vídeo aí que eu vou colocar, né? Em paralelo a esse hábito da leitura noturna, né? Que no início eu comecei a ler até depois, bem na hora de dormir mesmo, quando eram aleatoriamente, 5 pais. Quando foi ficando mais sério, que eu me mudei de apartamento, eu falei, não vou comprar televisão. E eu comecei a aumentar, e depois do jantar, eu ia ler os meus livros. E eu comecei a fazer isso com prazer, gente. Não é porque, se eu tiver uma televisão hoje, eu não vou ligar. A única coisa que eu assisto ainda na televisão são os jogos do Flamengo, a única coisa que eu gosto, né? Se você botar uma televisão, eu não vou assistir. Porque eu não gosto e porque eu prefiro ler os livros. Não estou
né? Ah, tu quer dizer que tu é um intelectual? Não, pelo contrário, ainda sou muito ignorante, tem muito pouco tempo que eu adquiri esse hábito. Eu ainda pego autores, por exemplo, como Dostoiévski, que eu vi de um cara passou. Eu não li o livro ainda de Dostoiévski, né? Então, assim, isso mostra o tamanho da minha ignorância, de como eu cheguei a essa fase da vida tão ignorante, né? Então eu fico, assim, sinceramente chocado e não sabia nem quem era e nem qual é a importância. Então, quer dizer, a ignorância ela tem essa capacidade. Quanto mais você é ignorante, menos você sente que é ignorante. Né? Só quando você começa a botar a cabeça para lá de fora, você vê o tamanho do buraco. Né? E aí, quanto mais você vai estudando, mais você vai vendo, caraca, como eu sou ignorante. Como eu não sei absolutamente nada e como tem coisa para eu saber. Às vezes você lê um livro, né? Eu leio um livro e falo assim, caraca, como eu vivi até a minha vida até hoje, sem esses conhecimentos e mais do que isso, sem sentir falta, porque você não sabe que existe, então você não sente falta, você não tem essa noção. Então, para mim hoje, sentar assim, terminar de jantar e pegar meus livros já é uma coisa natural, já é uma coisa prazerosa, já é uma coisa que já é um hábito que não vai sair mais da minha vida, sem dúvida nenhuma. É um hábito que eu pretendo passar para os meus filhos. Né? E eu acho que a criança ela faz aquilo que o adulto faz, então se ele vê eu fazendo isso todos os dias, desde o nascimento, ele vai tender a ter esses hábitos também. Então quer dizer, e assim, eu indico para todo mundo, não estou falando para ninguém jogar a televisão fora e começar a ler livros, mas começa um pouquinho antes do almoço, antes de dormir, 5 páginas, não custa nada, não leva 10, 15 minutos para fazer isso. E com o tempo, sem pressa, sem ser uma obrigação, aos poucos aquilo vai realmente, né, te dar prazer. E como eu vinha falando, às vezes eu me disperso, né? Eu sou uma pessoa que trabalho, né? Então no ano passado eu trabalhei, eu fiz uma segunda faculdade no período da noite, né? E eu ainda terminei o meu doutorado no final do ano. Né? Então além de ler essas pilhas de livros aqui, né? Isso é em paralelo, é o que eu falei, é no meu momento de lazer. Fora isso eu tenho uma vida normal, onde eu trabalhava, fiz uma segunda faculdade e terminei o doutorado, tá aqui, ó, a tese, até botei aqui também. Futuramente espero lançar em livro, né? Com calma, sem muita pressa, não tenho mais pressa para fazer as coisas são devagar. Mas então eu tive uma vida de trabalho, muita gente, eu não tenho tempo. Eu também não tinha não, você vê as coisas que eu fazia, fora isso namorava, ia na igreja, sempre pratiquei meu esporte, né? Competi na corrida, cheguei em pódios em algumas competições, então quer dizer, não ficava de sacanagem não. Mas o que te leva a isso? É o prazer, né? Eu quero fazer um próximo vídeo agora explicando os princípios filosóficos que fundamentam essas escolhas, que organizam, que dão sentido. Né? Porque é aquilo que eu falei da cosmovisão, que está relacionado à questão da metafísica, esses sentidos, eles fazem toda a diferença. Você começa a entender o que você está fazendo aqui, por que você está aqui, né? E qual é o seu objetivo de vida, de função. Não, você não está aqui para ganhar dinheiro. Né? Uma coisa que as pessoas falam, tempo é dinheiro. Pô, que coisa mais, a fase mais burra da história da humanidade talvez seja essa. Tempo vale muito mais do que dinheiro. Né? Dinheiro você arruma, você dá um jeito, agora tempo, parceiro, esse que você perdeu já era, já foi, não tem mais jeito. Chegada no seu dia de morte, junta aí 50 bilhões, tenta comprar mais um dia para ver se você vai conseguir. Né? Então quer dizer, tempo não é dinheiro. Né? Tempo é muito mais do que dinheiro. Eu acho que a gente fica nessa alucinação de que quanto mais dinheiro é melhor e perde o nosso tempo. Isso é uma coisa que eles querem para quê? Para que você seja um escravo do sistema. Nada mais do que isso. Você vai ser um escravo, você vai trabalhar o dia inteiro, aí você vai aproveitar suas férias e aí vai voltar a trabalhar já pensando nas férias do ano seguinte, junta dinheiro. Quanto mais você ganha, mais você gasta e os objetivos reais, né, da vida você não cumpre, né? Porque entrando um pouquinho na esfera religiosa, que eu posso até pretendo explicar em outros vídeos, né? O demônio está aqui para duas coisas, para te enganar e para te matar. E uma delas, ele tem feito muito bem, que é enganar a gente. A gente passa a nossa vida inteira achando que a gente está aqui para ganhar dinheiro e que é isso que vai tornar a gente feliz, é isso que vai tornar a gente bem sucedido, né? Você avalia as pessoas a partir do dinheiro que ela ganhou, independente se ela roubou, independente se ela matou, independente se ela, né, enfim, independente do que ela fez, se ela ganhou dinheiro,
ela é uma pessoa bem-sucedida. Então a vida é muito mais do que isso, gente, pelo amor de Deus. Né? Passou a quaresma agora, né? Você tem uma foto com essa frase, né? Do pó viemos e ao pó voltaremos. Então isso aqui é uma fase de transição nossa. Então assim, tem coisas mais importantes do que isso. Será que a gente está quase que um período de avaliação? Será que você tem feito as coisas adequadas? Né? Enfim, isso aí são outros assuntos. Né? Eu acho que eu me estendi demais, eu já tinha botado, como eu falei, a questão da filosofia. Não deu tempo, porque eu falei muito, mas foi bom, eu acho que foi legal fazer essa introdução. E aí eu fico na promessa de fazer um outro vídeo agora com os princípios filosóficos que deram fundamento a essa minha tomada de mudar, essa mudança de hábitos realmente. Eu sou nutricionista, eu vejo muitas pessoas falam, mudança de hábitos. Mudança de hábitos não é assim não, galera. As pessoas falam, não façam dieta, mudem os hábitos. Não é assim de vou mudar, realmente não vou fazer dieta, agora eu vou mudar meus hábitos. Pum. Mudança de hábitos é uma coisa que precisa de sentido, precisa desses princípios, precisa de isso é uma coisa que é muito complexa. E nesse mundo de hoje, que idiotiza as pessoas, que torna as pessoas cada vez mais indisciplinadas, cada vez mais voltadas ao prazer, ao vício, né, ao momento, só vale o agora, eu vou fazer tudo agora, todo o prazer do mundo agora. Então, quer dizer, essas pessoas não vão mudar. Essas pessoas que são jogadas nesse mar de desinformação, elas não vão mudar de hábito, sabe quando? Nunca. Porque você precisa ter fundamento para isso. Você precisa, e é esses fundamentos que são atacados. Né? É isso que eu quero. Isso vai ajudar um pouco, né, esses pontos que eu estou botando nesse vídeo, mas eu quero fazer um próximo também, né, de repente. E aí a gente vai conversando, não tem que ver também se o pessoal vai assistir, porque se não assistir também não fica difícil ficar fazendo vídeo para ninguém assistir, mas enfim, de repente eu faço assim mesmo, fica aí, né, depois que eu morrer, quem sabe alguém assiste. E aí peço também que vocês compartilhem, curtem, comentem, porque isso ajuda, né, vai me motivar a continuar fazendo, né, se você gostou, se você acha que pode ajudar algum amigo com isso, né. Beleza, galera? Então, por hoje é isso aí e até a próxima. Abraço.